né? E um outro ponto que eu queria trazer, a diferença, né, da tristeza e do arrependimento. Tristeza, irmãos, é nós sentirmos o pecado, lamentarmos por ele, olharmos para ele e realmente vermos que fizemos algo muito errado e passar por um exercício agora. Se a gente abrir ali, por favor, irmão, Salmo 32, Salmo 32, o verso 3, se eu não me engano. Isso aqui foi alguém que pecou, Davi, né? O seu pecado contra Batseba, contra Urias, se eu não me engano, né? O marido dela, Urias, né? Se não for, eu tô. É isso, né, irmão Benz? É Urias, seu marido, que ele colocou na frente de batalha para ser morto, e ele guardou esse pecado. E aqui nesse relato, ele já havia sido restaurado, mas ele estava contando como foi isso. Então, no versículo 3, ele fala: Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Meu humor se tornou em sequidão de estio. Isso aqui, irmãos, era Davi guardando o pecado em silêncio. Ele não tinha mais humor, secou-se o seu humor. Ele estava pesado e ele sentia a mão do Senhor pesando sobre ele de dia e de noite, sobre a sua consciência. Ele estava triste porque ele estava sentindo o peso de seu pecado. Só que ele precisava reconhecer isso. E aí no versículo 5 ele fala: Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui, irmãos, ele confessou, versículo, uma outra tradução fala, conheci o meu pecado, ou reconheci. Eu te confessei a TB, tinha um pouquinho mais para baixo, é no sentido de conheci o meu pecado. Não foi só confessar. Ele viu tudo aquilo, ele reconheceu como aquela figura do leproso, né? O leproso ele só estava limpo quando a lepra tomava todo o seu corpo. Não tinha mais nenhum pedaço de carne aparecendo. É reconhecer totalmente que eu sou o culpado. Não terceirizar a ninguém. Né? Não terceirizar a ninguém esta culpa. Davi ele precisou passar por esse exercício da mão do Senhor pesando sobre ele para que ele não dissesse, ó, a culpa é da Batseba, a culpa é do Urias, a culpa é de outro. Não. Conheci o meu pecado, o confessei-te, reconheci por inteiro, totalmente branco agora, totalmente tomado pelo pecado, dizendo: eu pequei. E quando ele chegou a esse estado, ele estava pronto, então, para ser restaurado. E aí ele vai, voltando nesse salmo, vai para os primeiros versículos, o primeiro versículo e o segundo. Ele pôde dizer, após passar por esse exercício: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Totalmente agora com o julgamento próprio e reconhecendo diante do Senhor. Só que isso começa, irmãos, com ele tem que se entristecer por aquilo. Ele tem que lamentar aquele pecado. Não é entristecer como é o entristecimento do mundo, que nós vamos ver ali um pouquinho mais para frente, que é estar triste por causa das consequências, ou porque eu não fiz direito sem que ninguém soubesse. Isso é o pensamento do ímpio, a tristeza do mundo. A tristeza, segundo Deus,
É a tristeza que nos faz saber que pecamos primeiramente contra Deus. O filho pródigo, quando chegou diante do pai, ele fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não fala que ele pecou primeiro contra ti e contra o céu. Por quê, irmãos? Todo pecado que cometemos, primeiramente, é contra Deus. Independente de quem nós ofendemos. Nós não devemos nos entristecer primeiro por causa da pessoa que foi ofendida, mas primeiramente porque ofendemos a Deus. Essa é a ordem, contra o céu e contra ti. Então aqui Davi estava pronto para ser restaurado. Essa é a tristeza segundo Deus. E aí, voltando lá na nossa porção, depois que ele fala da tristeza, ele vai falar de arrependimento. Arrependimento, irmãos, não tem a ver com, eu acho que eu não vou fazer mais isso. Não. Arrependimento é olhar para aquela situação, para o pecado, e mudar a nossa mente acerca daquilo. É nós agora olharmos para aquele pecado como Deus olha. Ver, não com o olhar da sociedade, não com o nosso olhar, não com o olhar da religião, mas com o olhar de Deus para aquilo. Isso é arrependimento. É tomar parte, estar do lado de Deus contra o pecado e julgá-lo e deixá-lo. E arrependimento não é um ato, é um estado. Devemos andar arrependidos. Né? Não é como o novo nascimento, que acontece só uma vez. Né? Não é como crer no evangelho da salvação, que acontece uma vez. Devemos andar constantemente em arrependimento. Um versículo também, né? Lucas 15, para deixar também tempo para fala para os irmãos, né? Lucas 15, versículo 10. Uma outra versão, irmão, que aí fala assim que os anjos de Deus, né, se alegram por um pecador que se arrepende. Mas se eu vou procurar uma outra tradução, eu acho que a do Darby e a VC também, a do Darby, ó, ele vai falar que anda arrependendo-se ou se arrependendo. Né? Por quê? Porque não é só falar me arrependo hoje e amanhã não me arrependo mais. Alegria tem a ver com andar se arrependendo constantemente, todos os dias. Né? Porque nós podemos deixar essa posição de arrependimento e voltar para as coisas que nós fazíamos. Então isso não quer dizer que está tudo certo. Não está. Todos os dias temos que olhar para as coisas que fazíamos e continuar andando em arrependimento. Arrependendo-nos de tudo isso que um dia causou vergonha ao Senhor. Então esse é o andar arrependido. Assim como conversão também, irmãos, são todos os dias. Todos os dias nos convertemos. Nascemos de novo uma só vez. Mas todos os dias o mundo quer nos conformar à sua imagem. Mas nós transformamos a nossa mente